Era uma manhã de abril de 1992, e o aeroporto de Fiumicino, em Roma, tinha aquela agitação típica de hub europeu que nunca para. Nem nos feriados, nem nas madrugadas, nem nas manhãs de domingo, quando o mundo inteiro parece ter decidido ir para algum lugar ao mesmo tempo. Ayrton Senna havia corrido no Grande Prêmio de San Marino em Imola 2 dias antes. Terminou na segunda posição atrás de Nigel Mansell, e agora pegaria um voo da Alitalia com conexão em Frankfurt, antes de embarcar na ponte aérea da Varig, de volta para São Paulo. Uma viagem longa, quebrada em pedaços, como quase todas as viagens de volta para o Brasil costumavam ser naquela época. Ele havia chegado ao terminal com 1 hora de antecedência, despachado uma mala pequena, passado pelo check-in sem chamar atenção, que era sempre o objetivo. Vestia calça de tecido bege, camiseta azul escura e um casaco leve de couro marrom. Nada que sinalizasse qualquer coisa, a não ser um homem de 30 e poucos anos com pressa controlada de chegar em algum lugar. O boné abaixado ajudava. Nem sempre funcionava, mas naquela manhã romana havia funcionado bem o suficiente para que ele atravessasse o terminal sem ser parado uma única vez. O voo para Frankfurt era um MD-11 da Alitalia, saída prevista para as 10h15, classe executiva com configuração 2x2x2. Senna estava no assento 3A, janela esquerda, que era sempre a sua preferência em qualquer avião, em qualquer companhia, em qualquer país do mundo. Havia feito a reserva 10 dias antes, quando o calendário da temporada foi confirmado, e ele sabia que precisaria desse voo específico para encadear as conexões certas e chegar em São Paulo dentro da janela de tempo que havia prometido à mãe. Dona Neide havia completado 60 anos naquela semana, e Ayrton havia prometido que estaria lá para o jantar de família no sábado. Ele levava promessas para abuir a família, com uma seriedade que poucos de fora conheciam. O assento 3A fazia parte dessa cadeia. Detalhes pequenos que mantinham tudo funcionando. Ele embarcou entre os primeiros, acomodou o casaco no compartimento acima, colocou o caderninho e uma caneta no bolso da frente do assento, ajustou o cinto e ficou olhando pela janela para a pista molhada, enquanto os outros passageiros entravam. Roma havia chovido de madrugada, e havia uma névoa fina ainda suspensa sobre o asfalto, aquele tipo de manhã europeia que parece pintada em aquarela. Senna estava lendo quando o barulho começou. Não era um barulho de confusão ou acidente. Era o tipo de barulho que um grupo de pessoas faz quando se move pelo espaço, com a convicção de que o espaço existe para se adequar a elas. Vozes em árabe, uma em particular mais alta e mais firme do que as outras, e o som de bagagens sendo acomodadas com aquela pressa autoritária de quem está acostumado a que as coisas sejam feitas antes mesmo de serem pedidas. Senna ergueu os olhos. No corredor entre as fileiras 2 e 3, havia um homem de uns 50 anos, corpulento, usando uma tobe de linho branco com bordados dourados discretos nas mangas, e um relógio no pulso que claramente custava mais do que o motor de um carro mediano. Ele estava acompanhado de 2 homens mais jovens, um que carregava uma pasta de couro e outro que ficava ligeiramente atrás como sombra. O homem mais velho olhava para o assento 3A, que era o assento de Senna, com aquela expressão de quem está olhando para algo que já decidiu que é seu. Um dos acompanhantes, o que carregava a pasta, se dirigiu à comissária de bordo em inglês com sotaque britânico, o que indicava educação cara, comprada em escola cara. O príncipe Al-Farouk reservou o 3C, disse ele, indicando o assento de janela do lado direito. No entanto, o príncipe tem preferência pelo lado esquerdo da aeronave por razões médicas. Seria possível solicitar a realocação do passageiro atual? A comissária se chamava Giovanna. Era milanesa de nascença e havia passado 12 anos voando por toda a Europa e Oriente Médio. Ela conhecia aquele tipo de solicitação melhor do que conhecia o cardápio do voo. Havia aprendido que a palavra razões médicas aparecia com uma frequência notável entre passageiros com muito dinheiro que simplesmente queriam o que outra pessoa tinha. Ela se aproximou do assento 3A com aquele passo de comissária experiente, que é simultaneamente gentil e neutro. Com licença, senhor. Temos uma situação delicada e gostaria de conversar um momento. Senna baixou o livro. Pode falar. Giovanna explicou o pedido com eficiência e sem enfeites. O passageiro reservou o 3C, mas prefere o 3A. Perguntou se o senhor consideraria a troca. Senna olhou por um segundo. Depois olhou para o corredor, onde o príncipe esperava de pé com aquela impaciência de quem está cronometrando mentalmente o tempo que a situação está levando para se resolver. Depois voltou os olhos para Giovanna. Eu reservei esse assento em março, disse ele. 10 dias atrás. Pedi especificamente a janela esquerda,
Tenho uma conexão em Frankfurt e preciso descansar durante esse voo. Não vou trocar. Giovanna assentiu com uma seriedade que Senna interpretou, corretamente, como concordância pessoal disfarçada de neutralidade profissional. Ela voltou ao corredor e comunicou a resposta ao assistente do príncipe. O assistente traduziu. O príncipe ouviu com aquele rosto de quem está recebendo uma informação que não deveria existir. Disse algo em árabe curto e definitivo. O assistente se virou para Giovanna de novo. O príncipe gostaria que o assunto fosse escalado ao comandante. Giovanna, não pestanejo. Vou chamar o chefe de cabine. O chefe de cabine se chamava Roberto Ferrante, 44 anos, 21 deles na Alitalia. Era romano, filho de romano, tinha o tipo de dignidade calma que Roma ensina às pessoas que ficam tempo suficiente por lá. Quando Giovanna o encontrou na galley dianteira e explicou a situação em italiano rápido, ele ouviu tudo sem interrompê-la, e depois disse apenas: "O passageiro do 3A tem reserva confirmada?" "Tem." Roberto caminhou até o corredor. Olhou para o príncipe com o respeito profissional que oferecia a todos os passageiros, nem mais nem menos. Depois caminhou até o assento 3A e se apresentou. Senna estava com o caderninho aberto agora, fazendo anotações. Ergueu o olhar. Roberto explicou que havia recebido o escalamento e que estava ali para ouvir o passageiro antes de tomar qualquer decisão. Não para pressionar, para ouvir. Havia uma diferença, e ele queria que ficasse claro. Senna colocou a caneta sobre o caderninho. "Roberto, eu ouço você. E respeito que você veio falar comigo pessoalmente. Mas o que eu posso te dizer é o que já disse para a sua colega. Eu reservei esse assento com antecedência, porque ele importa para essa minha viagem. Não estou sendo difícil. Estou sendo a pessoa que cumpriu os procedimentos da companhia e pede que esses procedimentos sejam respeitados de volta." Roberto ficou em silêncio por um momento. Era o silêncio de alguém que está processando não apenas as palavras, mas o peso por trás delas. "O senhor está completamente correto", disse ele finalmente. Depois voltou ao corredor. O que aconteceu a seguir foi testemunhado por pelo menos 20 passageiros sentados nas fileiras 1 a 6, e cada um deles teria versões ligeiramente diferentes para contar mais tarde, mas todos concordavam nos pontos essenciais. Roberto disse ao assistente do príncipe, em inglês claro e sem variação de tom, que o assento 3A estava ocupado por um passageiro com reserva válida anterior, que a companhia não tinha base para solicitar a realocação, e que o príncipe estava confortavelmente acomodado no 3C, que era um assento de janela de qualidade equivalente. O príncipe, que entendia inglês melhor do que deixava transparecer, ouviu isso diretamente. Disse algo em árabe para o assistente. O assistente se virou para Roberto com uma expressão que tentava ser ameaçadora sem perder a compostura. "O príncipe Al-Farouk é hóspede frequente da Alitalia e tem um relacionamento com a companhia que vai além deste voo. Ele espera que isso seja levado em consideração." Roberto respondeu com aquela serenidade que é o produto genuíno de 2 décadas, lidando com o mais variado espectro da humanidade, a 10.000 metros de altitude. "Levamos em consideração todos os nossos passageiros", disse ele, "incluindo o que está sentado no 3A. Foi nesse momento que um passageiro na fileira 4, um empresário gaúcho chamado Cláudio Becker, que havia reconhecido Senna desde o embarque e ficado quieto porque era educado assim, resolveu que quieto já não era suficiente. Ele se inclinou para a esposa e disse em português, num volume que não era de teatro, mas que claramente alcançou as fileiras próximas: "Eles estão tentando tirar o Senna do lugar dele." A esposa, uma mulher de olhos vivos chamada Margarete, olhou para a frente, reconheceu o perfil do homem no 3A e disse, sem nenhum filtro: "Que absurdo!" O nome Senna não precisou de tradução. Havia outros brasileiros no voo, pelo menos 3 que Cláudio conseguia identificar pelos sotaques audíveis antes do embarque, e o nome se moveu entre eles como faísca em palha seca. Em menos de 1 minuto, a informação havia se espalhado pela executiva inteira. O príncipe não entendia português, mas entendia quando um ambiente mudava, e o ambiente havia mudado de forma inequívoca. As cabeças viradas, os olhares convergindo para o 3A, a energia diferente que percorria a cabine. Tudo isso chegou até ele como uma informação que o dinheiro e o título não conseguiam decodificar completamente, mas que qualquer ser humano sente na pele. O assistente se curvou e falou algo no ouvido do príncipe, evidentemente o nome. O príncipe ouviu, ficou imóvel por 2 ou 3 segundos, e então caminhou pelo corredor em direção ao 3A. Senna ergueu os olhos do caderninho quando o príncipe parou ao lado do seu assento.
Os dois se olharam por um momento sem que ninguém dissesse nada. Depois o príncipe falou, em inglês, pela primeira vez desde que havia entrado no avião. Você é o piloto de corrida. Não era pergunta, era reconhecimento tardio chegando na única forma que aquele homem conhecia, como declaração. Senna respondeu em inglês com aquela calma que as pessoas que o conheciam sabiam que não era frieza. Era estrutura. Sou piloto, sim, e reservei esse assento 10 dias atrás porque precisava dele, assim como o senhor reservou o seu. O príncipe ficou olhando para ele. Havia algo acontecendo naquele rosto que era difícil de nomear. Não era constrangimento, não era raiva, era mais parecido com o desconforto de um homem que está encontrando pela primeira vez uma resistência que não tem onde se ancorar, porque não é pessoal, não é agressiva, não oferece nenhum ponto de ataque. Margarete, 4 fileiras atrás, segurou o braço do marido e disse em voz baixa: "Olha como ele está tranquilo, olha." Cláudio olhava. Todo mundo olhava. O príncipe disse algo mais, ainda em inglês, mais baixo agora. "No meu país, quando alguém de posição pede, é costume ceder." Senna respondeu sem hesitar, e havia naquilo uma gentileza real misturada com uma firmeza que não se dobrava. "No meu país também temos costumes. Um deles é que a pessoa que chega na hora certa e faz as coisas do jeito certo não precisa abrir mão do que é dela para acomodar quem chegou depois, esperando encontrar o caminho livre. Isso vale para qualquer pessoa, para mim e para o senhor." O silêncio que se seguiu durou talvez 4 segundos. Na economia do tempo de um avião parado na pista esperando para empurrar, 4 segundos são uma eternidade. Foi Roberto Ferrante que, com a experiência de 21 anos, leu o momento corretamente e agiu. Ele se posicionou junto ao príncipe com uma cortesia genuína e disse, em voz baixa o suficiente para ser discreta, mas firme o suficiente para ser definitiva: "Posso acompanhá-lo ao seu assento, excelência. Giovanna vai garantir que o senhor tenha tudo o que precisar durante o voo." Houve mais uma pausa, e então o príncipe se moveu, sem declaração, sem gesto dramático. Simplesmente caminhou de volta ao 3C e se acomodou. O assistente o seguiu. A pasta de couro foi guardada. O relógio caro pegou a luz da janela direita, enquanto o príncipe olhava para fora sem expressão legível. A cabine respirou. Giovanna passou pela fileira 4 minutos depois, e quando chegou ao 3A, encontrou Senna com o caderninho aberto de novo, caneta na mão, como se os últimos 15 minutos tivessem sido apenas uma pausa entre 2 pensamentos. Ela colocou uma água com gás sobre a mesinha sem ser pedida, porque havia observado que ele havia pedido isso ao sentar, e disse com uma discrição profissional que era também, claramente, algo pessoal: "Foi uma honra, senhor." Senna ergueu os olhos, e havia naquele olhar uma humanidade direta que ela não havia esperado encontrar naquele contexto. "A honra é minha", disse ele. "Você fez seu trabalho com dignidade desde o início." Giovanna voltou à galley e ficou parada por um momento com a mão no balcão, recompondo alguma coisa que não era fácil de nomear. O avião decolou com 8 minutos de atraso. Enquanto subia e deixava a névoa de Roma para trás, abrindo espaço para um azul limpo acima das nuvens, a executiva do MD-11 foi voltando àquela normalidade relativa de voo de manhã, conversas baixas, refeições sendo servidas, o som abafado dos motores que depois de meia hora a gente deixa de ouvir. Cláudio Becker, da fileira 4, tirou um bloco de papel da pasta e escreveu alguma coisa. Ele era do tipo que escrevia coisas quando queria lembrar delas de verdade, não no verso de um guardanapo, nem no visor do relógio, em papel de verdade com caneta de verdade. Escreveu: "A pessoa que fez as coisas direito não precisa se mover para quem chegou, achando que o mundo já estava arrumado para ele." Dobrou o papel e colocou no bolso do paletó. Contaria para os filhos naquela semana. E os filhos contariam para os filhos deles décadas depois, com aquela imprecisão carinhosa das histórias que passam de boca em boca dentro de família, onde alguns detalhes mudam, mas o centro permanece intacto, porque o centro é verdadeiro. No 3C, o príncipe Al-Farouk comeu em silêncio, recusou a sobremesa e ficou parte do voo olhando pela janela do lado direito com uma expressão que ninguém a bordo conseguia ler. O assistente não disse nada. Havia aprendido, em anos de serviço, que o patrão às vezes precisava de silêncio da mesma forma que outras pessoas precisam de conversa. Quando o avião pousou em Frankfurt e os passageiros começaram o ritual de se levantar, pegar bagagens, verificar telefones e relógios, houve aquele momento inevitável de corredor estreito, onde o fluxo de gente cria proximidades não planejadas. O príncipe e Senna ficaram por alguns instantes na mesma altura, esperando o corredor abrir.
O príncipe olhou para ele. Não havia naquele olhar a arrogância do embarque. Havia algo mais difícil de categorizar. Algo que estava no meio do caminho entre o reconhecimento e o desconforto de quem está processando uma experiência nova. Ele disse em inglês, baixo, sem que o assistente precisasse traduzir: "Você corre bem." Senna respondeu com um meio sorriso que quem estava por perto viu, mas que não chegou a ser largo o suficiente para ser chamado de sorriso completo. "Agradeço." E foi embora pelo corredor sem olhar para trás, com o casaco de couro marrom no braço e o caderninho no bolso, em direção ao próximo portão, à próxima conexão, ao jantar de aniversário de Dona Neide no sábado que ele havia prometido que não perderia. Giovanna ficou na porta da aeronave cumprimentando os passageiros na saída como sempre fazia. Quando Senna passou, ele parou um segundo, estendeu a mão e disse, "Obrigado" em português. Ela sacudiu a mão dele e ficou olhando para as costas dele até ele dobrar a primeira curva do terminal. Depois voltou para dentro do avião e começou o processo de preparação para o próximo voo. Havia muito trabalho a fazer e pouco tempo, mas por alguns minutos, enquanto recolhia revistas e verificava compartimentos, ela ficou pensando naquela frase que ele havia dito com tanta simplicidade que parecia óbvia e que por alguma razão não saía da cabeça. Eu reservei esse assento porque ele importa para a da minha viagem. Não porque eu sou quem sou, não porque mereço mais do que alguém, porque eu cumpri o procedimento e o procedimento deve valer para todos da mesma forma. Giovanna dobrou uma manta usada, colocou no compartimento correto e pensou que havia coisas que levavam uma vida inteira para aprender e que às vezes chegavam de manhã, num voo de Roma para Frankfurt, da boca de um homem de casaco marrom que só queria dormir na janela esquerda antes de voltar para casa fazer aniversário com a mãe.